Foi tomada a decisão de isolar Cuba do resto do mundo, e não por um período determinado, mas até a queda do regime. Como vocês lembram, o regime lá é comunista mesmo, que era apoiado pela URSS, depois pela Venezuela, pelo Irã, mas a URSS não existe mais, e a Rússia atualmente não tem condições de competir com os Estados Unidos ainda mais, porque eles estão atolados na Ucrânia e a Venezuela, como vocês sabem, não está em condições de ajudar. Ou seja, o Irã luta pela própria sobrevivência e Cuba está sozinha. O futuro da China é incerto, mas aparentemente não há quem possa ajudar. Parece que os assassinos e canalhas cubanos vão fugir como ratos de um navio afundando. Seria ótimo se eles corressem para o Irã e os ratos iranianos corressem para Cuba. Ou todos para Moscou. Morar na mesma casa onde atualmente está hospedado Bashar Assad, Viktor Gennadievich, Nikolai Azarov, Oscar Akiev, bem em frente, janela com Edward Snowden, janela com janela. O presidente Donald Trump está considerando um bloqueio marítimo total e abrangente contra a ditadura em Cuba, usando a Marinha dos Estados Unidos, para isolar o país cubano, o governo cubano do resto do mundo, a fim de garantir que o governo e a repugnante ditadura em Havana caiam. Ou seja, o programa de limpeza do nosso hemisfério, bem como cerca de 2.000 milhas ao redor das nossas fronteiras, incluindo Venezuela, Cuba, Nicarágua e também o Panamá com o canal, entrou na terceira fase. Primeiro Panamá, depois Venezuela, agora Cuba. Desculpe, esqueci outra fase. Groenlândia. Bem, se considerarmos que nos próximos 5 anos temos uma situação muito séria, talvez tenhamos grandes chances de que pode começar uma guerra com a China e talvez com os aliados da China. Quem pode ser? A Rússia? Talvez sim, então é preciso. E limpar todos os acessos para que eles não possam se aproximar e se fortalecer tanto que ninguém comece, digamos assim, a pensar seriamente sobre como lutar contra a América. Trump leva a sério, digamos, a ideia, a doutrina de Ronald Reagan. A paz só é possível se formos tão fortes que ninguém sequer pense em nos atacar. Paz através da força, foi assim que Ronald Reagan chamou isso. E a doutrina Monroe é sobre ter ao redor do EUA um cinturão de regimes amigos que não permitem que o inimigo se aproxime das nossas costas. Hoje, tudo isso é uma combinação do que propôs o Ronnie e do que propôs Monroe. Hoje é chamada de doutrina Monroe, e talvez o próprio Donald tenha chamado assim, vai saber. Ronald Reagan e sua equipe atuam nos bastidores para derrubar o regime comunista de Cuba até o fim do ano, segundo a doutrina Monroe. Fontes dizem que a administração busca pessoas do governo cubano dispostas a negociar. A Casa Branca acredita que este é o momento. A economia de Cuba está à beira do colapso, com falta de alimentos, combustível, apagões e um governo mais frágil do que nunca. Isso aconteceu depois que os Ileana prenderam o maior aliado do ditador venezuelano Nicolás Maduro. Vou retomar o que dizia antes. Acho que o presidente passou a gostar dessas manobras globais. Inclua Cuba nessa lista. Naturalmente, o regime vai ficar em choque. Nas ruas, expulsam cubanos que sonham com libertação pelos EUATI e os forçam a segurar cartazes e gritar: morte à América, morte a Trump, morte a Rubio e outros. Assim como no Irã, eles também gritam, mas em seu idioma. As pessoas foram muito afetadas. Donald Trump dos Estados Unidos quer tomar o poder e dominar o mundo, entende? O povo cubano está aqui de novo. As imagens mostram isso. Aqui confirmamos o processo revolucionário e mantemos vivas as ideias do nosso comandante-chefe, iniciador do socialismo na América Latina. Camaradas, disse Trump, saiam de Cuba enquanto podem, caso contrário vai ficar bem ruim mesmo, vai ficar muito ruim de qualquer forma. Não vamos deixar vocês continuarem sendo uma ferida ao nosso lado. Vão vocês mesmos, porque se nós chegarmos aí e Rubio virar presidente de vocês, ele, olha, realmente não gosta de vocês.
Aliás, há motivo, editor. Notícias importantes chegam neste momento. O presidente do ZEUA, Donald Trump, ameaçou mais um país do Caribe. Ele fez mais um alerta para Cuba. Na sua conta do Truth Social, Trump declarou, e eu o cito, não vai mais petróleo nem dinheiro para Cuba. Eu recomendo fortemente que eles façam um acordo antes que seja tarde demais. Ele também afirmou que a Venezuela agora conta com os Estados Unidos da América para protegê-los. Anteriormente, o secretário de Estado do ZEUA, Marco Rubio, de ascendência cubana, também intensificou os ataques ao governo cubano, destacando que o país está em uma situação difícil. O presidente do ZEUA, Trump, gerou curiosidade nas redes ao compartilhar uma postagem dizendo que o senador e secretário de Estado Marco Rubio seria presidente de Cuba. Marco não será presidente de Cuba. Talvez por algumas horas, só para brincar, eu sou o presidente de Cuba. Mas, ao que parece, a limpeza da faixa de proteção ao redor do ZEUA está acontecendo de acordo com um plano previamente traçado. Nós conseguimos, como eu já disse, uma parte da Groenlândia. Vamos separar 2 províncias do Canadá, pegamos a Venezuela, vamos pegar Cuba. Vamos explicar à Nicarágua que é melhor construir um presente feliz do que fazer amizade com a distante Rússia e a igualmente distante China. Ou seja, no fronte externo, o que Donald Trump planejou está acontecendo, mas internamente há 2 tarefas: elevar o nível de vida da população e realizar julgamentos barulhentos contra os ladrões repugnantes do Partido Democrata. A equipe de Donald Trump está preparando tudo agora e em breve veremos os resultados das mudanças econômicas e depois as críticas às revelações criminais. Quase todos os líderes do Partido Democrata, de Bill Clinton, Barack Obama, os Biden, até governadores, senadores e congressistas, estão atolados em corrupção. E de ódio anti-americano, eu não queria dizer atividade, porque esse é um termo definido no Código Penal. Ódio anti-americano que os leva a fazer coisas completamente ilógicas e terríveis. É isso, pessoal. Por hoje é só. Não esqueçam de tocar o sino e se inscrever. E o principal é que, sobre o que estamos falando aqui, praticamente ninguém fala na internet. Falantes de russo que entendem inglês podem achar tudo isso, mas quase não há esse conteúdo em russo na internet. Por isso, eu ficaria muito grato se vocês compartilhassem tudo isso com seus amigos. É realmente importante entender e saber de tudo isso. Obrigado, até logo e até a próxima.